Centro Espírita, Ciência Cristã, noite especial, né? Quarta-feira, sempre noite de palestra. E só para a gente relembrar as atividades da casa, segunda-feira, às 18h30, estudo das leis morais. Quartas-feiras, nós temos o estudo do Evangelho, já seguiu às 18 horas. Cromoterapia, palestra, passes e atendimento fraterno. E ao sábado nós temos a evangelização infantil e estudo da mediunidade. Tudo sem a prática, né? Só o estudo mesmo. E dando também um boa noite aos nossos irmãos internautas, né, que estão de conosco lá na telinha. E estamos prestigiando nesse momento e vamos prestigiar em outro momento. Dando continuidade no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E o tema de hoje, da César, o que é de César. E hoje, com o nosso amigo, né, conhecido nosso, faz parte da nossa casa, o Fábio, que vai expor esse tema para nós. Nós vamos ter a prece, a leitura da mensagem, né, com a Laís, a evangelização infantil. Depois nós temos a prece inicial, né, com... esqueci o nome, Luiz, e a prece final, né, a palestra e a prece final com a nossa irmã e trabalhadora da casa, Cacilda. Mais uma vez, sintam-se à vontade, né, e boa palestra para todos e todas. Fraternidade. Ano novo sempre sugere balanço de nossas relações com o tempo. Quantas promessas não cumpridas, quantos planos frustrados, e aqueles que já se deixaram registrar no livro divino da responsabilidade perante Deus, fazem contas com a própria consciência, renovando votos de serviço, compreensão, devotamento e reverência. E desejamos, porém, penetrar no segredo das horas com a realização de nossas esperanças mais elevadas e com a execução gradual de novos projetos, necessitamos de algo que nos modifique à frente do semelhante, que nos suavize as atitudes, que nos traga corrente de simpatia, que nos escapare cessante de, que nos alimente o espírito em mais alto padrão de serviço e confiança. Esse algo, meus irmãos, é a fraternidade profunda, sentida sinceramente e vida, que auxilie nossa alma, incentivando a viver, porque sem fraternidade há sempre gelo, sombra, indiferença e aspereza pontuais do coração. Boa noite, pessoal. Nesse momento, vamos elevar nosso pensamento ao Cristo maior, pedindo auxílio da espiritualidade grega, que nos auxilia sempre nos dias de hoje. Possa nos ajudar a compreender o tema de hoje. Será refletido pelo nosso ato. Que os bons espíritos possam instruir diante do tema de hoje, será exposto. Em nome de Jesus.
É sempre com muito prazer que eu retorno aqui a esse centro, a essa casa de oração, semente cristã, como o Gilson falou no começo. Disse que sou da casa, realmente sou daqui da casa, mais ausente que presente, mas sou daqui da casa desde o início, desde as primeiras reuniões, quando da fundação dessa casa, que era outro local. Então, é sempre motivo de satisfação estar aqui com você. E o tema que me foi proposto para a noite de hoje, colocado, é do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo Ama teu próximo como a ti mesmo. E para falar do tema de hoje, dai a César o que é de César. Que está lá contido nos itens 5 a 7. Então, é uma passagem passagem muito interessante que lá na Bíblia, no Novo Testamento, tanto Marcos como Mateus, eles expõem isso de uma forma bem interessante e a gente vai refletir na noite de hoje. Então, o que acontece? Naquele tempo, muito antes, os fariseus e também os judeus dissidentes, os judeus é um povo que, ao longo de toda a trajetória deles aqui na Terra, eles tiveram poucos momentos, digamos assim, de paz, por assim dizer. Sempre outro povo que invadia, eles estavam devendo dar satisfação a outros povos que não deles. Né? Então, isso acabava que intrigava ele de alguma forma e deixava em certa instância descontentes com os acontecimentos da época. Então, juntaram-se os fariseus, alguns fariseus, e juntaram-se também alguns judeus dissidentes, e foram até o Cristo, aproveitar que Jesus estava nas redondezas, e foram até lá, que é a parte que Marcos e Mateus nos contam, o item 5 aqui. Os fariseus, tendo retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos em companhia dos herodianos. Os herodianos, naquele tempo, eram como se fosse um partido de Herodes, que era o rei daquela região do Império Romano. Então, a dizer-lhes, mestre, sabemos que é veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta quem quer que seja, porque os homens não consideram as pessoas. Então, eles chegaram até o Cristo, já, como a gente diz no nosso português nordestino, com o eriado, comendo por fora ali, para tentar armar mais o Cristo. Né? Então, por exemplo, ele sabia tudo, ele não fazia distinção de ninguém, né? Então perguntaram a opinião dele sobre isso aqui. É-nos permitidos pagar ou deixar de pagar a César o tributo? O porquê dessa questão? Por que perguntaram isso? Porque, assim como todos nós, temos os nossos deveres de cidadãos, que é da sociedade, de todas as sociedades, de várias sociedades do mundo, pagar os tributos, os nossos deveres, né, para o governo, para que a partir dali, muitas das vezes a gente não sabe onde vai parar os nossos tributos, mas isso é uma outra questão. Então, ali são deveres. Então, eles foram perguntar para o Cristo o que ele achava dessa situação. E o Cristo, então, que conhecia a malícia, como está aqui no texto, respondeu, hipócritas. Quando Jesus fala hipócritas, ele já percebeu aonde eles iriam chegar nessa pergunta. Por que me tentais? Apresentai uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo eles apresentado um denário, que era uma moeda corrente na época, perguntou Jesus, de quem é essa imagem e essa inscrição que estava lá naquela moeda? E eles disseram, César, responderam eles. Então Jesus veio uma série de frases que todos nós conhecemos. Ele respondeu, dai a César, César, e a Deus,
ouvindo falar dessa maneira, admitiram-se eles que da sua resposta, deixando-se e retiraram. Então, essa questão proposta de Jesus, ela era motivada por circunstâncias que os judeus, que eles abominavam os tributos, acredito que não só eles, quando chega o período de pagar imposto de renda, começa a me estressar, porque tem que montar despapelada, mas como eu falei, são deveres nossos, né? E os judeus, eles não gostavam de pagar os tributos aos romanos, por entre outras razões, porque quando a gente vai pagar os nossos tributos, aqui na nossa sociedade hoje em dia, a gente está pagando o governo municipal, o estadual, o federal, mas é para a nossa nação. Lá os judeus, né, no Império, eles, acima de tudo, estavam pagando para o governo estrangeiro, para o Império Romano, que tinha dominado grande parte daquele território naquela época. Então, os judeus chegaram, poxa, eles já vão gostar de pagar, e pagar para quem ele pode, não sabia que era para regalias dos imperadores, né? Então, tinha toda essa questão também. Então, voltando aqui no item 6, a questão proposta de Jesus era motivada pelas circunstâncias de que os judeus, abominando o tributo, os romanos lhe impunham, haviam feito o pagamento desse tributo uma questão religiosa. Por isso chamaram Jesus. E por isso Jesus deu aquela resposta a eles, né? Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento dele constituía, pois, para ele, uma irritante questão de atualidade, que é isso que a gente está comentando. Sem que nenhum senso teria pergunta feita a Jesus. Eles perguntaram a Jesus se é lícito pagar ou deixar de pagar a César. Tinha ali, na verdade, uma armadilha. Como assim uma armadilha? Porque eles contavam que, ao formular essa questão, conforme a resposta do Cristo, eles podiam incitar ele contra a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas onde Jesus conhecia, como ele conhece tudo, por isso que tanto nos ensina até hoje, ele contornou a dificuldade dando uma lição de justiça, como dizer que a cada um seja dado o que ele é devido. Então, trata-se muito de uma questão de justiça. E mais na frente tu vai ver que a justiça é de amor e de caridade também. Mas aqui é uma questão de justiça, é uma questão de dever. Todos nós temos os nossos deveres sociais, os nossos deveres em família, em sociedade. Então, nossa questão, a questão é uma armadilha nesse sentido. Jesus vai dizer para não pagar. Isso os judeus pensando, os fariseus pensando. Não pagar, então a gente vai denunciar ele para o Império Romano. Né? Ele vai dizer, não, tem que pagar mesmo. Então, ele ia ser colocado contra aqueles judeus dissidentes. Mas aí Jesus aproveitou uma lição de justiça. Se tem que pagar, devemos pagar. Quando contraímos contas, é certo que paguemos as contas que contraímos. Não é isso? Isso é uma questão de preço, valores, caro, barato. Isso é outra questão que vai cada um e das posses de cada um. Mas cada um de nós devemos fazer e devemos arcar com todas aquelas questões que nós contraímos, né? Então, Jesus fala isso. Então, a gente destaca mentalmente o brilho pessoal daqueles que exercem o poder representativo da governança, para observarmos quase sempre o aspecto negativo no sol arenoso da crítica e da vontade. Se prestássemos a devida atenção, se fizéssemos uma singela reflexão, reconheceríamos sem dificuldade que César é uma simples legenda que representa os muitos deveres de nosso espírito, quando encarnado, junto da terra, que nos oferece o santuário do berço. Então, quando a gente reencarna, a gente tem esses compromissos também. Tudo que é proposto na terra são experiências que a gente deve desenvolver da melhor forma possível. E uma delas é arcar com os nossos deveres. A gente precisa entender
que César exprime a opção de vida que nos garante a tranquilidade, a justiça que nos faculta respeito, a dedicação ao trabalho, que nos assegura a bênção do pão, a disciplina que nos solicita a boa convivência doméstica e, principalmente, a observação e a prática das leis que regulam os direitos e os deveres de todos nas mais variadas sociedades do mundo, dentro da dignidade recíproca, na qual o cumprimento fiel de nossas obrigações nos assegura o direito à verdadeira ascensão moral e espiritual. Como pretendemos ascender moralmente? Como pretendemos ascender espiritualmente, moralmente, se não cumprimos os nossos deveres? Será que é burlando a lei, que é se dando aquela de esperto, trapaceando? Será que dessa forma a gente vai estar tendo uma elevação moral? Então, quando ele coloca aqui, é através disso que pode se acelerar o trabalho. Às vezes, está em questão aí, a questão do 6x1, que está em voga agora aí, a questão do trabalho, mas pelo trabalho, os que tem, que se conseguem, é que a gente assegura o pão, o sustento da família. Nós temos o nosso dever ao trabalho, né, para quem é empregado, tem nossos deveres, tem o nosso direito, tem o nosso pagamento, e aquilo é o que rege a sociedade de uma forma geral. Isso que a gente pode considerar como justiça, que é essa lei de justiça que foi o ensinamento que Jesus deu quando ele falou da César que é César. É essa lei de justiça que ele está trazendo para a gente, né? No item 7, essa sentença da César, o que é César, ela não deve, entretanto, ser entendida apenas desse modo restrito e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nele um princípio geral, resumido sobre forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo, o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Isso está lá no item 7 desse mesmo texto, que já é a explicação de Kardec. Então, é o princípio de a gente agir com o outro do mesmo jeito que a gente quer que o outro age conosco. Que a gente faça o bem ao outro, que a gente faça a coisa correta ao outro. Não é isso? É dessa forma que ele trata aqui. Então, o ensinamento de Jesus ele é mais abrangente. Ele pega uma frase, uma oportunidade que é dada a ele e abrange muito mais esse ensinamento. Então, ele vai muito mais além, como eu falei agora, muito mais além da lei de justiça. Aqui a gente fala da lei de amor e da lei de caridade também. Faça o outro do mesmo jeito que a gente queria que o outro fizesse para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda violação de seus interesses, prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que esse respeito os seus. Entende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para os indivíduos em geral. Então, ele nos dá um exemplo de como devemos, na verdade, nos comportar em sociedade, tendo essa via de mão dupla, tendo esse amor recíproco, do mesmo jeito que a gente respeita, que for respeitar a gente espera ser respeitado também, não é? Do mesmo jeito que ele respeita a Cida, respeita cada um, a gente espera também esse respeito mútuo, esse respeito recíproco. Então, o ensinamento do Cristo é muito nessa direção também. Hoje, entendemos dessa forma que os pagamentos dos tributos devidos aos cofres públicos representam o nosso dever de cidadão, para com as leis que regem a sociedade em que nos movimentamos e são indispensáveis para que realizemos a recomendação do Senhor.
representam também o zelo e a abnegação que precisamos ter na garantia dos bens que desfrutamos na experiência comum. Então, os tributos devidos é o que rege o governo de uma forma geral. É através de todos esses tributos que são feitos, ou que pelo menos que deveriam ser feitos, as benfeitorias, as melhorias para a sociedade de uma forma geral. Então, temos a nossa parcela em tudo isso. Né? E na questão 882 do Livro dos Espíritos, para a gente ilustrar um pouco mais a questão dessa frase que é repetida, ele pergunta: tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Olha a questão. Olha o que Allan Kardec pergunta: se o homem tem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? A resposta do Espírito da Verdade: não disse Deus, não roubarás. E Jesus não disse: dai a César o que é de César. Porque por meio do trabalho honesto, o homem junta, constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e o de viver. Então, é claro que ele tem o direito de usufruir, que é o fruto do trabalho dele, né? Ele conseguiu, no livro Paulo e Estevão, logo no início do livro, que tem lá o Gesiel e a Abigail, e o pai dele assim, tem umas propriedades, né? Mas os generais romanos, porque confundiram ele não seguia as leis da época, as leis judaicas que regiam, né? Então, eles invadiram a propriedade do pai de Gesiel, quer dizer, sem direito nenhum, mas se valendo, entre aspas, da autoridade, usando a autoridade dos generais da época de uma forma ilícita. Né? E Gesiel, que depois viria a ser o Estevão da história, né? Belíssimo de Paulo Estevão, os generais tocaram fogo lá no terreno para incriminar o pai, e Gesiel não sabia, ele já foi ajudar. No que viu ele lá, ao invés de levá-lo e ajudá-lo a apagar o fogo, ele foi preso por conta disso. Ou seja, foi uma armadilha que fizeram. A mesma armadilha em outras situações que os fariseus e os judeus citaram Jesus, não conseguiam, porque era Jesus. Né? Então, eles acabaram se envolvendo uma propriedade a qual eles não eram os donos. E depois isso se desenvolve toda a história de Paulo Estevão. Eu acho que todo mundo aqui, se não lê o livro, mas já conhece muitos fatos que ocorreram dessa conversão de Saulo e Paulo de Tarso, né? Que foi um grande divulgador dos ensinamentos. Na questão 884, Kardec pergunta também: qual o caráter da legítima propriedade? Qual o caráter da legítima propriedade? Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. O que podemos entender com isso? E, o que é de fato nós conseguimos. Em outras palavras, como é que você vai subtrair uma coisa que não é sua e dizer que é sua? Nessa questão propriamente de terras, a gente vê muito isso, a questão dos privilégios, né? De se apostar em terras que não são suas, forjar documentos falsos, né? E depois vai em cartório, registra, e daí até que você diga que é sua, já se passaram gerações. Né? Mas será que uma criatura dessa está em paz de espírito, quando vai dormir sabendo que ele está de próximo de uma coisa da qual ele não é dono? Né? Então, Kardec trata dessas questões também no espírito. Né? O Espírito de Verdade responde que a propriedade legítima só é aquela que é adquirida sem prejuízo de outra.
Ou seja, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, com o nosso suor, né? Tudo dentro da lei de justiça, tudo dentro da lei de amor, tudo dentro. Se ele for pensar em instância, tudo dentro do ensinamento de Cristo. Porque é isso que ele nos ensina para a gente. Não é? Ele continua aqui na resposta. Proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejaríamos que nos fizessem. A lei de amor e de justiça nos proíbe a aquisição de bens por quaisquer meios que sejam contrários. Então, ele complementa o que eu tinha falado para vocês. É como se a gente tivesse. Vocês lembram aqui que está desde o início, que quando tinha esse terreno aqui foi doado para a construção aqui de semente cristã. Você já pensou, o terreno que é doado, se começa a construção, aí da noite para o dia aparece dono, entre aspas, se achando dono, chega para o registro que é falso, né? E aí, como é que ficaria? Seria uma disputa jurídica sem propósito. Quer dizer, aonde está a elevação espiritual dessas criaturas que tentam usurpar o outro que não é seu, por egoísmo, né? Principalmente por egoísmo. E aí, o ensinamento contrário a tudo aquilo que Jesus nos fala, nos ensina. Por isso, da importância da gente estar sempre revisitando o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá não tem todo o ensinamento do Cristo. Por isso, a importância da gente fazer esse Evangelho lá, discutir em família, dar esses princípios que servem para todos nós, para a gente entender como Jesus nos ensinou e todo o sacrifício que ele fez, porque foi o sacrifício que o Cristo fez descer até nós. Tamanha a evolução espiritual dele. Ele ser um de nós aqui, sendo desterrado, nós com todos os nossos defeitos. Ele veio, conseguiu ficar entre nós por 33 anos. Ele nos ensinou tudo até hoje. E quando a gente, isso aí eu incluo, quando a gente fala, por exemplo, no começo, a gente vai pagar os nossos impostos, a gente fica naquela, poxa, lá vem, mais um boleto, mais um dado, pagar um imposto, né? Tem que ser pago, é para o governo. Esses governos, essas autoridades, esses poderosos, eles vão passar, vão chegar outros, vão passar, como o Império Romano, naquela época. O Império Romano ruiu. Vieram outros impérios, o Império Turco, depois o Império Otomano e outros mais. E o ensinamento do Cristo passou. O ensinamento do Cristo está até hoje. Então, tudo isso é passageiro, menos tudo aquilo que Jesus ensinou. Todas as lições que ele nos deu, inclusive sobre essas questões espinhosas da mediação sobre tributos, sobre pagamentos, né? Queremos dizer assim que nas situações mais difíceis, mais delicadas que a gente passa, essas situações até financeiras, de reclamações, da gente entender que tudo nessa vida é passagem. São as dificuldades que a gente encontra no caminho da gente. Que a gente possa sempre aprender na dificuldade, ser menos egoísta, entender, não por comparação, mas entender que a gente está com dificuldade em determinado momento, mas tem irmãos nossos que têm dificuldades muito maiores ainda. Se a gente já consegue ver uma luz no mundo, muitos dos nossos irmãos de jornada não conseguem ver essa luz ainda. Então, às vezes, a gente é muito egoísta nesse ponto. A gente está pensando na nossa evolução nossa mesmo, espiritual, que a gente deve realmente pensar, mas jamais deixar de estender a mão àquele irmão nosso que está menos evoluindo, mais dificuldades, de qualquer natureza que seja. Porque muitas das vezes, a gente encontra irmãos assim, que não precisa de muito, a não ser de um ouvido. Às vezes só quer falar. A gente não tem tempo ocupado com essas coisas.
defendendo a nossa posse, defendendo o nosso patrimônio, sempre correndo atrás de mais, querendo ter mais e mais e mais. Isso vai passar um dia. E o que é que fica no fim das contas? Briga entre Deus, pois, para ver o nome da terra, né? Será que o ensinamento estava correto nessa direção? Será que tem que ser em outra direção? Então, que a gente possa ser mais humilde nesse sentido, que a gente possa ser menos egoísta, que a gente possa compreender os nossos deveres enquanto cidadãos. Então, dar a César o que é de César precisa ser entendido como cumprir nossas obrigações de cidadãos, fazendo parte que nos compete na prática do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, conforme a própria recomendação do Cristo. Então, minha gente, sobre esse tema, era o que eu tinha para explicar para vocês, para a gente poder entender de quão profunda é o dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A princípio parece simples, mas é muito profundo, como todo ensinamento do Cristo é. Mas nós temos a bênção do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos esclarece de uma forma mais detalhada, porque às vezes fica mal compreendido, que às vezes fica mal interpretado tudo que Jesus queria nos dizer naquele tempo, e fica até hoje para o nosso ensinamento, para a nossa reflexão, para que a gente possa, ao longo da caminhada, da jornada que ainda temos pela frente nessa encarnação, refletir sempre nos nossos direitos como cidadãos, mas também nos nossos deveres como cidadãos. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço pela atenção de todos e fico com Deus, com a boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai infinita bondade, nosso amado Mestre Jesus, agradecendo por esta noite, por este momento, pela presença dos nossos irmãos encarnados e desencarnados, que estão conosco, para aprender com todos esses ensinamentos colocados nesta noite. Vamos agradecer ao nosso Pai, porque nós só podemos agradecer. Ele conhece as nossas necessidades, e o agradecimento é muito importante. E amar, como bem foi colocado nesta noite, o amor é uma peça importante na nossa evolução. O amor é a chave de todos os nossos problemas. Quando a gente ama, a gente olha o nosso irmão de maneira diferente. Quando a gente ama, a gente perdoa. Quando a gente ama, a gente ouve o nosso irmão, abraça o nosso irmão. Então, meus irmãos, o amor é essencial na nossa vida. E Cristo, em todos os momentos, ele narra no seu Evangelho, ele diz que o amor é mais importante que tudo. Vamos agradecer ao nosso Pai por muita bondade. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome, para que tu cada vez mais toque os nossos corações e a gente possa, Pai, ter uma leveza na nossa caminhada do dia a dia de nossa vida. Obrigado e fica conosco agora e sempre.